Bom, é, shalom a todos. Shalom da Ana Maria, que acabou de mandar um shalom para mim. Hoje nós retornamos a mais uma série dos estudos que estamos fazendo sobre os 13 princípios da fé judaica. Acredito que todos estão me escutando, né? Ok. Então nós começamos já há 2 semanas, 3 semanas já. Hoje é a terceira semana, quarta semana que nós estamos estudando. Na primeira, nós fizemos uma introdução sobre todos os princípios, falamos mais ou menos um a um. E depois discorremos sobre o primeiro e o segundo princípio, e hoje nós estaremos falando sobre o terceiro princípio da fé judaica. Vou novamente falar um pouquinho sobre cada um deles, para deixar a cabeça, as ideias frescas na memória, para que a gente possa contemplar e alcançar o máximo de proveito nesse shiur de hoje. Nós falamos que os primeiros princípios da fé judaica, os 5 primeiros princípios, são referentes ao Criador. Eles não têm praticamente nenhuma conexão com Torá, com Am Israel, com nada. Rambam, ele tenta, nos princípios da fé judaica, introduzir a ideia de que o nosso racional, independente de Torá, independente de Am Israel, independente de qualquer coisa que se possa se imaginar que seja chamado religião judaica, independente da religião judaica ou da fé judaica, possamos encontrar e conceber o Criador em nossa mente. Isso foi o que fez Abraham Avinu. Abraham Avinu, pelo seu racional, ele chegou à ideia do Criador, ao pensamento do Criador. Então, os 5 primeiros princípios da fé judaica creio com fé completa que Hashem é o Criador de todas as coisas, é o Criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele fez, faz e fará todas as coisas. Creio com fé completa que o Criador é único, na unicidade igual a dele. Só Ele é nosso Deus, Ele sempre existiu, existe e existirá. Terceiro conceito que nós abordaremos hoje, creio com fé completa que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a ele. Não há nada que se assemelhe a ele. Creio com fé completa que o Criador é o primeiro e o último. Creio com fé completa que é adequado orar somente ao Criador. Não deve rezar para ninguém ou nada mais. Esses 5 conceitos são referentes ao Criador, indiferem de existir ou acreditar-se em uma Torá ou não. A partir do sexto conceito, do sexto preceito da fé judaica, nós introduzimos a ideia de que esse Criador, que criou tudo, ele se comunica com o ser humano. E nisso existe uma comunicação, e uma comunicação autêntica. Então, por isso, a partir do sexto, nós temos 4 princípios agora que tratam dessa comunicação, que é, creio com fé completa que todas as palavras dos profetas são autênticas. Creio com fé completa que a profecia de Moshe Rabbeinu é verdadeira. Ele foi o maior de todos os profetas, antes e depois dele. Creio com fé completa que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada por Moshe Rabbeinu. Creio com fé completa que esta Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada pelo Criador. Então, existe um Criador. Esse Criador, ele é absoluto e ele se comunica com o ser humano. A partir dessa comunicação, ele nos concedeu a sua Torá. E se ele concedeu a sua Torá, nós temos os prós e os contras de cumprir ou não cumprir a Torá. Como foi dito, coloco diante de vocês hoje o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, o bem. Então, Hashem, ele deu a Torá, deu os seus conceitos, ele aplicou os seus conceitos éticos sobre a criação para o ser humano e disse, faça, se não fizer, não vai rolar tão bem assim. E esse não vai rolar tão bem assim, vem nos 4 últimos preceitos, que são: creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. A Torá, ela é não somente ação, mas ela também é espiritual. Ela também é interna.
Então, sim, devemos praticar, mas essa prática ela deve ser absorvida para o nosso ser, para a nossa Neshama. Então, por isso que diz, ele conhece os atos e os pensamentos. Tanto fora quanto dentro de nós, Hashem nos conhece. Como ele nos conhece, ele, o próximo preceito, ele, o Criador, recompensa aqueles que cumprem seus preceitos e pune os que não os transgridem. Hashem, ele é um Deus que se manifestou no decorrer da história. Como os profetas, que é o primeiro conceito o primeiro conceito a partir do contato do Criador com o ser humano na visão histórica, Hashem terá também uma conclusão histórica para a humanidade. E aí vem os dois últimos preceitos, que são: creio com fé completa que na vinda de Mashiach, mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. Mashiach não se fala, não se entende como sendo apenas uma pessoa. É toda uma ordem de acontecimentos e de uma era total, uma era muito grande, que será chamada Era de Mashiach. Então, esse momento histórico onde Hashem vai manifestar a sua conclusão final é um dos preceitos da fé judaica. E mais final do que isso nós acreditamos em Triata Metim, creio com fé completa na ressurreição dos mortos, que ocorrerá quando for do agrado do Criador. Bendito seja ele. E aí, depois da ressurreição dos mortos, ficará mais do que comprovado que existe um Criador absoluto sobre tudo. Ele dá a vida, ele tira a vida, ele retorna a vida. E após isso, não entra nos preceitos da fé judaica, mas nós acreditamos que haverá um Olam Rabá. Pois bem, terceiro princípio, que é: eu creio com fé completa, o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a ele e não há nada que se assemelhe. Só um momentinho. Desculpa. Nós entendemos que Hashem não tem corpo, não tem matéria. Quando dizemos matéria, nós não queremos dizer explicitamente só a questão sólida da coisa. Porque nós falamos matéria, nós imaginamos um pedaço de tijolo, um corpo físico, um ser, nós imaginamos dessa maneira. Porém, quando nós dizemos matérias, nós dizemos nada o compõe. Nem mesmo ondas eletromagnéticas, nem mesmo luz, nem mesmo ondas de som, nada o compõe. Nós vimos no preceito anterior que ele é único. E essa unicidade absoluta dele exime o conceito matéria. Ao excluir o conceito matéria, por conta de nós já compreendemos semana passada que a unicidade dele é absoluta e é incompatível com qualquer outro conceito que seja relacionado a corpos, nós entendemos que Hashem ele está livre de duas coisas que regem a nossa vida em tudo. Quais seriam as duas coisas que ele estaria livre? O tempo. O livre-arbítrio. Aqui o Moshe já respondeu, já matou a pau. Tempo e espaço. Hashem, por não ter matéria, ele não está limitado nem ao tempo e nem ao espaço. Onde nós percebemos isso? Semana passada nós falamos que a Torá ela foi composta de uma maneira com que pudéssemos, a partir da análise racional do seu conteúdo, encontrar todos esses conceitos muito facilmente. Esse é praticamente o primeiro conceito a ser dado pela Torá inteira. Bereshit, no princípio, bara Hashem et hashamayim v'et haaretz. Então, existia um princípio. E Hashem existia antes do princípio. Se Hashem criou o princípio, que seria o tempo, ele existia antes, ou seja, ele não é limitado pelo tempo. Et hashamayim v'et haaretz, ele criou o lugar. Se Hashem criou o lugar, logo, ele é alheio aos conceitos de lugar.
Então, a partir disso, nós sabemos e entendemos que Hashem não está em nenhum lugar. Ele não está no céu, não está longe, não está perto. Ele está em tudo. Hashem é o lugar e não estar em um lugar. Nós vemos em Masechet Hagigah, antes um pouquinho de narrar sobre a viagem de Rabi Akiva e seus 3 amigos para o Pardes, para o céu, os nossos sábios discutem algumas coisas e eles chegam à conclusão de que no céu, eles perguntam o que há no céu, o que há no Lam Rabá. E a conclusão do Lam Rabá é: não há nem em cima nem embaixo, nem sentado nem de pé, nem cansaço, nem força, nem perto nem longe. Ou seja, no Olam Rabá, no mundo pós nossa vida, não há nada disso. Então esse Olam Rabá é muito semelhante à existência do Criador. Nada o compara, mas é o que os nossos sábios mais podem chegar próximo a descrever essa existência, que é: não há nada. Então, Seria o Ein Sof? Ein Sof é um conceito complicado também. Ein Sof, Tzimtzum, são conceitos que eles podem ser explicados em poucas palavras, mas para ser compreendidos é muito difícil. Quando nós falamos sem fim, como assim sem fim? Vai deixar todo mundo doido aqui. Entende que não tem como uma coisa não ter fim. Porque as coisas, elas são as coisas que nós temos contato, de novo, as coisas que nós temos contato são materiais. Tudo que nós pensamos em material, eles têm um fim. Então a gente não consegue imaginar nada sem fim. Mesma coisa, nós não conseguimos nem imaginar o nada. Imaginem, por favor, nada. O máximo que você consegue imaginar é uma coisa preta, e preta é alguma coisa. O escuro é um nada. Então, se o escuro é um nada na nossa mente, quando a gente fecha o olho, isso é o máximo próximo que a gente pode chegar de pensar em nada. Mas esse escuro, essa escuridão que nós vemos já é alguma coisa. Então, Mas diz alguns cabalistas que ali é onde o Eterno está. É o mais alto onde ele está. É no Ein Sof. Mas aí a gente volta, ele não está em lugar nenhum. Hashem não está em lugar nenhum, não existe um lugar onde ele está. Talmud chama Hashem, isso eu ia tratar um pouquinho mais para frente, né? Mas Hashem ele é chamado no Talmud de Makom. Makom é um dos nomes de Hashem que eu particularmente prefiro. Um dos nomes de Hashem que eu mais acho que se adequam ao ser do Criador. Mas quem sabe o que é Makom? Errado? Sim? Deixa eu dizer, é interessante, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, dizendo que o Eterno está em algum lugar, na mentalidade humana pressupõe-se que ele vai ocupar algum espaço, logo cai na questão de que ele não, por exemplo, eu estava vendo aqui, a gente tem isso no Sidur, né? Esses 13 princípios. E aí ele diz, vê em loguf, veló demut haguf. Ou seja, não há para ele corpo. Se ele não tem corpo, se ele não tem uma estrutura, logo ele não pode estar em lugar nenhum. E quando os sábios, por exemplo, falam de Makom, que é lugar, né? Ou seja, ele está, ao mesmo tempo que ele está em todo lugar, ele não está em lugar nenhum. Eu acho. O conceito de Makom é diferente. O conceito de Makom ele é o lugar do mundo. Não está em um lugar, ele é o lugar. Ok? Ele é o lugar do mundo e não está em algum lugar. É diferente. O conceito de Makom é outro conceito. Então, quando a gente fala que... Por isso nós devemos deixar muito claro para nossa mente que ele não está em lugar nenhum, ele não existe como ser. A existência do Criador não é atingível por nosso raciocínio. Nós não conseguimos conceber a sua existência. Porque sempre nós imaginamos o Criador, ou no princípio da nossa imaginação, nós o vemos como um rei sentado em um trono, ou como uma luz que emana, um ser que emana luz, ou como um brilho, ou como
Um rei mesmo, essa é a mente, essa é a ideia mais primitiva do Criador. Como um ser sentado em um trono. É uma ideia primitiva. Que Ravi, não tem respeito, não diz respeito nenhum ao conceito da Torá do Criador. É um conceito primitivo, um conceito idólatra, não é um conceito judaico esse. Ok? Isso desde antigamente os nossos profetas, nossos sábios diziam. Hashem, nem o próprio rei Salomão disse, nem os céus podem conter, nem tão menos essa sua casa. Então, se Salomão já entendia que Hashem não tinha um corpo que pudesse prender, nada o retém, porque ele é abstrato. A crença judaica do Criador ele é abstrata. Ok? Qual é a pergunta? Para a gente ter pra gente ter uma concepção, então, desse Deus, quão difícil é ter a concepção desse Deus no nosso coração, entendeu? Como a gente vai trazer esse coração para esse Deus para o nosso coração, me diz, pro nosso dia, a existência dele, a essência dele dentro do nosso ser. A gratidão é o principal, eu acredito. A gratidão é a única maneira de que... A gratidão pela sua existência é a melhor maneira de você engrandecer a Hashem ou de você louvar a Hashem. Nós vamos discorrer mais para frente, lógico, os próximos preceitos, que vão falar sobre a Torá, sobre os preceitos, sobre as mitzvot, mas até nesse ponto que nós estamos agora, eu não quero adiantar, porque senão a gente atropela tudo, atrapalha o nosso raciocínio, a linha de nosso raciocínio. Então, nesse momento aqui da existência, onde nós estamos no terceiro princípio, a melhor maneira e a única maneira de você atingir o louvor ao Criador, o conceber o Criador, é a gratidão pela sua vida. A gratidão pela sua existência. Nós vemos aqui, ele existe, ele criou tudo, e ele mantém tudo. Se ele criou tudo e mantém tudo, e você está sabendo disso, é dizer, você existe. Se você existe, foi porque ele quis. Então, voltamos ao primeiro conceito, um dos primeiros conceitos de que a Rambam expressa no Moreh Nevuchim, Hashem é uma vontade existente. Vontade não tem corpo, vontade não tem limite. Então, essa Hashem é uma vontade que existe. Tá ok? Então, nossos sábios já diziam desde o passado, Hashem, nem os céus nem a terra podem conter a sua glória, a sua kavod, e assim muitos outros conceitos, outros psukim que nós encontramos, vamos falar sobre alguns daqui a pouquinho, demonstram essa incorporeabilidade de Hashem. Então, ele também não é físico. Então, conceitos físicos de lugar, ele estar em um lugar. Hashem está no templo? Não está no templo. Hashem está em Jerusalém? Hashem não está em Jerusalém. Hashem está em, não sei, qualquer lugar. No templo do Salomão, lá de São Paulo, também não está ali. Hashem não está em lugar nenhum desses lugares. Porque Hashem é o lugar dessas coisas. Entendem? Hashem é o universo? Também não é o universo. Se essa é a pergunta. Existem alguns conceitos cabalísticos perigosos. Por exemplo, o conceito de Elohim segundo a Kabbalah. Segundo a Kabbalah, o conceito de Elohim é um conceito de forças da natureza. É um conceito perigoso entender isso. Eu prefiro nem entrar nesse tipo de temas, porque eu não entendo dessa maneira. Enfim, vamos seguindo aqui. Então, se na Torá nós conseguimos compreender dessa maneira que Hashem não tem um corpo físico, não é espírito, não é energia, não é luz, não é matéria, não tem limite e não está em lugar nenhum, por que então na Torá e na Tanakh nós encontramos inúmeras vezes falando e o dedo de Deus feriu o faraó e os pés os céus são seu assento e aqui é o escabelo dos seus pés, ou falamos que Hashem estava sentado em um trono ou a carruagem de Hashem estava em tal lugar? Por que encontramos essas inúmeras formas de descrever Hashem com partes corpóreas? Ou, por exemplo, eu falei hoje, os olhos de Deus estão sobre Jerusalém, sobre Israel o tempo todo, todo o ano, e outros trechos. Diz que ele se comunica com o ser humano através da Sefirot. Malhut, as Sefirot, ele se comunica com, ele tinha que se comunicar com o ser humano de alguma maneira.
com a criação dele, né, Ravi? Assim, eu tô falando assim, o que eu acho, tá, Ravi? Então, assim, se ele se comunica ele tinha que criar um meio de comunicação. Eu acho que é através das Sefirot que as ações sensitivas, seja na pele ou no intelecto do ser humano. Eu digo que seja uma linguagem apofática isso daí. Segundo Maimonides, né, ele emprega essa linguagem para que ele diz que para que até uma criança possa compreender a Torá, né, para que possa entender. Mas a gente não pode entender Torá, não pode entender o que nos é comunicado, se for uma coisa totalmente fora da racionalidade humana. Então ele tem que criar um tipo de contato dentro da racionalidade humana para ter um tipo de contato com a gente, seja de amor, de raiva, de beleza, essas coisas assim, entendeu? E o Ravi me corrija se eu estiver enganado, então. Sim. A Torá fala na linguagem dos homens. Isso é um conceito básico do Talmud. Então, como a Torá fala na linguagem dos homens, a Torá ela tenta expressar da melhor maneira possível, uma forma compreensível. Então, quando nós vemos os profetas em suas gerações, quando nós vemos Moshe Rabbeinu para a geração do deserto, nós vemos as figuras de linguagem que são utilizadas para aquelas épocas, para aqueles profetas, para aquelas situações exatas, uma figura de linguagem, ou em uma analogia, em uma profecia determinada, para que aquelas pessoas, naquele determinado momento, entendessem. Então, todas as vezes que falam os dedos de Deus, o pé de Deus, o olho de Deus, a mão de Deus, sempre que fala isso é simplesmente uma metáfora. Não é uma metáfora jogada. Metáfora que tem bagagem. Uma metáfora... Oi, Elial? É para que nós possamos entender as causas. Exatamente. Então você pega um biólogo. Exatamente, são as causas. Não exatamente, também as causas, não é que está errado, mas para a gente possa entender o sentido por trás, a metáfora por trás, entendeu? Então, por exemplo, os olhos de Deus estão sobre Israel o ano todo. Quer dizer, Hashem tem um cuidado especial sobre Israel. Não quer dizer que ele tem olhos e que ele fica o tempo inteiro ali olhando só Israel e o resto do mundo passa batido. Não é assim. Então, o que quer dizer? Que Hashem está atento ao que se passa em Israel. Basicamente isso. Então, a causa, porque se Israel vai bem, qual que é a causa? Os olhos de Hashem estarem dirigidos sobre Israel. Se eu sou punido, qual a causa? Então, é uma linguagem para que a gente possa entender as causas, né, as consequências do que sofremos ou do que vivemos, né, no momento. Enfim. Então, essas linguagens que a Torá ela utilizou, que ela utiliza para se expressar para o ser humano, é a linguagem humana. A Torá ela foi escrita para os homens, não para os anjos. Não foi escrita para Hashem. A Torá foi escrita para os homens. Então, os homens têm que entender essa Torá. Tem que ler e tem que conseguir compreender o mais prático possível. Lembramos, a Torá foi dada para uma geração no deserto. Ela foi dada para uma geração no deserto, essas pessoas têm que compreender o que estava sendo dado. Em absoluto. É o mesmo nós pegarmos, por exemplo, então eu comecei a falar sobre pegar um biólogo e ele tentar explicar para uma criança, para um jardim de infância de criancinhas de 3 anos de idade, como que funciona para uma planta nascer. Ele pode, em sua experiência, com seu vocabulário, expressar para uma classe de faculdade como funciona em todos os sistemas biológicos de uma semente, todos os sistemas moleculares e de todas as células, como funciona, quando recebe a umidade, quando estoura a semente, quando faz para crescer, e pode falar da clorofila, e pode falar da fotossíntese, e pode falar de várias coisas. Ou pode explicar para uma criança de 3 anos de idade, num jardim de infância, como faz para uma semente nascer. Evidente que o vocabulário dessa mesma pessoa é um em uma situação e outro em outra situação. Agora, imaginem vocês a sabedoria do Criador do Universo.
É impossível imaginar, claro, já sei disso, mas tentem. Tentem conceber em alguns instantes quão grande não é a sabedoria do Criador e ele teve que condensá-la em palavras para que nós pudéssemos entender da maneira mais simples possível. E Misericórdia foi a única palavra. Impossível. Bravo. A Torá é mais simples que isso, impossível. Nas minhas rezas, eu já tentei fazer isso aí que o senhor falou, entendeu? Eu tentei chegar para o Criador e dizer, nas minhas rezas, meu Deus, digo, meu Deus, só tem uma palavra. Porque o senhor, quando olha para a gente, o senhor vê todas as falhas, a verdadeira coisa que tem dentro de nós, o senhor vê. Então não tem como chegar diante do senhor se não for pelo nome de Eterno, Deus de misericórdia. Eu penso assim, então todas as vezes, isso que o senhor falou, eu já pensei. Então quando eu penso desse jeito aí, eu só chego a Deus nas minhas rezas pelo nome de Eterno, jamais pelo Elohim, entendeu? Outra. Você sabe que ele tem outros nomes, né? Mas só pelo nome de Eterno Deus de misericórdia, que eu chego a ele assim, quando eu penso desse jeito que o senhor está falando, entendeu? Então, a Torá, ela se expressou em todos os seus pontos através de termos humanos. Sempre que nós lermos na Torá termos humanos, ou hoje nós falamos um pouquinho sobre alguma profecia aqui num dos meus grupos, nós vemos que a Torá e a profecia, ela é expressa de uma maneira exata para cada ponto, para cada geração. Então nós podemos agora compreender que mesmo Hashem sendo incorpóreo, nós entendemos que por mais que sejam descritas ele em corporidade em diversos locais da Tanakh, como nós citamos, nós também temos outros momentos que a Torá nos narra, por exemplo, Moshe falando sobre as pessoas. E cuidem-se bem, porque vocês subiram lá em cima do monte e não viram imagem nem figura de nada. Então Moshe esteve lá no monte e Moshe mesmo disse para as pessoas, olha, nós lá em cima não vimos nada. Absolutamente nada. Então não façam imagem, não façam escultura, não imaginem, não vislumbrem, não comecem a divagar sobre Deus e querer colocar Deus em um formato. Querer colocar Deus em uma descrição física. Muito sério isso quando nós tentamos colocar Deus em uma descrição física. Nós vemos aí nas religiões do mundo diversas maneiras de expressar a religiosidade. Nós temos a mais próxima do brasileiro, que é o cristianismo, onde existe um Deus dividido. Só que nós temos também outras religiões que para nós hoje parecem primitivas demais, ou bobeiras. Por exemplo, quando nós falamos sobre a religião dos hinduístas, das pessoas que moram na Índia. Para eles, a vaca é um deus. Para eles, o rato é um deus. Para eles, a galinha é um deus. Os animais são deuses. Para nós, isso é um pouco muito bobeira, né? Para a gente, isso é uma coisa incabível na nossa forma de raciocinar. Como a pessoa pode acreditar que uma vaca é um deus? Na mente humana, na mente atual, na forma contemporânea de entender a religião, realmente é uma tolice. Realmente as pessoas que hoje acreditam nessas divindades são tolas, tanto quanto são os cristãos que são tolos, e tanto quanto tem muitos judeus que são tolos. Por que nós falamos que essas pessoas atuais são tolas em crer na sua religião? Porque eles não entendem o fundamento de sua religião, não sentam e não estudam. Da onde saiu essa ideia de que uma árvore é um deus, ou a vaca é um deus, ou que uma estátua de pedra que você faça com o formato de um dragão seja um deus? Na verdade, eles estão materializando uma força imaterial. Então, da onde surgiu isso? Nós olhamos para os céus, e nós temos os mazalot, as constelações. E cada constelação, ela rege uma época, uma geração, uma era, onde seja melhor plantar determinado tipo de vegetal, onde seja melhor pescar determinado tipo de peixe. As pessoas no passado não entendiam que isso
era um sistema cronológico. Eles achavam que era as estrelas no determinado formato que exercia uma força sobre as coisas, e essas coisas obedeciam às estrelas, obedeciam os céus, obedeciam o sol, obedeciam a lua. E daí surge toda sorte de avodazará, de idolatria. Daí surgiram as pessoas que acreditam que a vaca é um boi, é um deus. Por quê? Porque tem um masalo no céu, regido pela vaca, que faz com que, não é que faz, que na época que ele aparece, determinada coisa aconteça, ou que as pessoas fiquem mais férteis, ou que o cabelo cresça mais, ou que simplesmente o dia fique mais curto. Então, a materialização de forças, seja essa materialização, seja como for, ela é a religião primitiva. Daí surgiram todas as religiões que nós conhecemos. Já o judaísmo, ele é diferente. Ele entende que todas essas forças foram criadas por um criador maior, e todas essas forças, elas são regidas pelo criador. Como um relógio, que tem lá o seu ciclo. Tudo isso pertence ao criador. E o criador, ele, por ser imaterial, por ele ser abstrato, por ele ser alheio, Hashem proibiu-nos de dar forma para ele. Justamente porque ele é informe, porque ele não há forma, ele não tem gvul, ele não tem limites. Então, até agora, o que sabemos sobre ele? Nada. Quase nada. Nada. Sobre ele, nada. Sobre ele, nada. Nós sabemos o que ele não é. Até agora, só sabemos o que ele não é. O que ele é, de fato, não há como concebermos. Porque tudo que temos contato são coisas físicas, são coisas limitadas. De volta falando isso. São coisas físicas, são coisas limitadas, são coisas presas no tempo, são coisas presas no espaço. Por isso, não temos referência alguma para chegar de forma alguma a compreender Hashem. Isso é um grande avanço. Não, imagine, poxa vida, não sei de nada. Isso é um grande avanço. Dentro do conhecimento humano, nós temos dois tipos de conhecimento. O conhecimento de que hoje eu sei que eu não sei, mas amanhã talvez eu saiba. E o conhecimento de hoje, de fato, eu não sei e nunca vou saber. Nunca vou saber o que é sentir a temperatura estando em Plutão, porque eu nunca vou chegar em Plutão. Impossível nessa minha vida eu chegar em Plutão. Impossível saber o gosto que tem o chão de Plutão, por exemplo. Por quê? Porque isso está fora do meu tempo, fora do meu espaço. Mais ainda, Hashem, que está alheio, distante, separado do tempo e espaço humano. Então, são coisas que saber, que nunca saberemos, já é um bom começo. É melhor do que ficar tentando achar explicações, ficar tentando buscar resposta, tentando imaginar. Porque esse buscar resposta para algo que você sabe que você já saiba que nunca vai ter resposta, tentar imaginar algo que você já saiba de imediato que nunca vai conseguir imaginar, independente do que faça, já é um grande avanço. Oravo. Sim? Então, assim, diante do que o senhor falou, que eu creio no que o senhor está falando, tá? O meu pensamento é o mesmo. O que dizer, como conceber Moshe Rabbeinu, escutar o Eterno? Não, eu digo assim, a Torá fala que ele escutou escutou o Eterno. Ele viu o Eterno pelas costas e tudo, como o senhor já falou, o tefilim e tudo. Mas a grandeza espiritual de Moshe Rabbeinu, como a gente vai conceber um negócio desse? Me diga. Ele viu o Rei, o Todo-Poderoso. Como a gente vai conceber isso? Na verdade, Moshe não viu Deus. Moshe não viu Hashem. Nós falamos na aula passada, se eu não me engano, na retrasada, que é uma analogia. Como nós falamos já no começo da aula. Ver as costas de Deus, a mão de Deus tampou o rosto de Moshe. Eu tenho um lugar, já vamos falar sobre eu tenho um lugar aqui comigo. Tudo isso é metáfora, é metafórico. Moshe queria compreender Hashem. E Hashem disse, você não pode me compreender. Você vai vislumbrar um pouquinho de mim. O que é esse vislumbrar um pouquinho de mim? É ver o Bereshit. Foi quando foi revelado para Moshe o Bereshit. Então, quando nós falamos, Moshe viu as costas de Hashem,
Não quer dizer que ele viu Hashem, ele viu a obra de Hashem. Porque ver Hashem é impossível. Falamos semana passada, ver a panim, ver a face de Hashem, quer dizer ver bifnim, internamente Hashem. Isso é impossível. É possível o homem me ver e permanecer vivo. Como Moshe permaneceu vivo, sabemos que ele já não viu Hashem. Rabi Moshe Chaim Luzzatto tem uma... Vamos lá. Rabi Moshe Chaim Luzzatto ele tem algumas colocações aqui. Primeiro o Derech Hashem, depois Mamar Hayekarim. Vou ler aqui. Deve saber que a essência verdadeira da existência de Hashem não pode ser compreendida senão por ele mesmo. Ou seja, Moshe Chaim Luzzatto já disse, um grande cabalista, Ramchal, que apenas Hashem pode compreender a si mesmo. Fora dele, ninguém mais consegue. Nem mesmo Moshe Rabbeinu. Na sequência, cada um deve saber que a essência verdadeira de Deus e a natureza autêntica de Deus não pode chegar-se a compreender em absoluto. Deus não tem semelhança alguma com nada que existe na criação. Sua verdadeira essência não tem nada em comum com nenhuma imagem que se possa imaginar do ser humano. Nem com nenhuma ideia que o seu intelecto possa conceber. Está vedado a nós qualquer tipo de compreensão sobre Hashem. Em outras palavras, a Deus não somente não podemos ver, mas também nem escutá-lo com nossos órgãos sensoriais, senão que tampouco nossa mente podemos formar nenhuma ideia de como ele é realmente. Prestaram atenção no que foi dito? Uma utopia. Não podemos nem mesmo escutar Hashem, não podemos nem mesmo ver Hashem e não podemos nem mesmo conceber Hashem, porque não podemos achegar-se a ele por meio dos nossos órgãos sensoriais. Não, nem pelos sensoriais que você falou, nem intelectuais. O que lasca é isso, entendeu? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando os profetas falam, eles ouviram a voz de Hashem, ou eles viram Hashem, ou eles sentiram alguma coisa, eles estão querendo dizer outra coisa. E não, de fato, ouvir a voz de Deus, ou falar com Deus, ou escutar a Deus. Então, quando nós vemos, por exemplo, no Ma'amad Har Sinai, que fala sobre a revelação divina, diz, e eles viram a voz de Deus, viram a voz de Hashem. Como você vê uma voz, se você ouve com o ouvido e vê com os olhos? Então, os nossos sábios dizem que os sentidos humanos foram atrapalhados de tal maneira que o ser humano não conseguia entender qual era o sentido que ele estava percebendo da existência divina. Os nossos sábios vão mais além. Porque, de fato, no Ma'amad Har Sinai, foi a voz divina, uma maneira de se manifestar com o ser humano que podemos dizer que é a voz divina. Melhor assim. E qual é a dificuldade de se entender isso? Qual é a dificuldade de compreender que Hashem interferiu nesse momento com sua existência? A dificuldade de entender isso é que Hashem está alheio ao tempo, está alheio ao espaço. Então, interferir de Hashem pessoal é demais para o ser humano conceber, é demais. Então, por isso os nossos sábios também alegorizam que Israel morreu 2 vezes. E por fim diz, não queremos morrer mais. Muito bem, Yohanan. Bidiuk.
Então, os nossos sábios dizem que Israel morreu 2 vezes, não só uma vez, 2 vezes. E pediram para Moshe, Moshe, não podemos mais, vai que a gente não revive de novo, fala somente você. Então, Israel teve um contato sobrenatural com Hashem. O milagre, eu penso muito sobre essas coisas, né? O milagre, um dos milagres, né? Foram muitos milagres que aconteceram ali. É que o milagre ele foi sobrenatural. Na minha forma de entender, ele foi mais interno do que externo. Então, esse contato, esse ouvir a voz de Hashem, ele foi interno e não externo. O externo teve todo o show pirotécnico, mas por dentro é que onde existiu o verdadeiro contato com Hashem. E esse existir o verdadeiro contato é onde morou o maior milagre. Porque, veja bem, você ter uma visão é uma coisa. 2 pessoas ter a mesma visão, ó, já é difícil. 2 milhões ter a mesma visão é praticamente impossível. Quando eu digo visão, é a mesma visão profética, nesse sentido eu estou dizendo. Então, quando a Israel tem uma visão profética dessa magnitude, em grande escala, aí para mim é um grande milagre. Então teve uma ligação metafísica, Ravi. É complexo a gente usar essas expressões. São expressões prontas, entende? Eu quero fugir de expressões prontas. Porque quando a gente usa expressões prontas assim, parece que a gente sabe o que está falando. Não que eu duvide que você saiba, não saiba. Eu entendo que você saiba, mas quando a gente fala é uma coisa metafísica, uma resposta curta para uma coisa complicada. Mas então que resposta a gente vai dar? Tudo isso que eu estou dando. Entende? Tudo isso que eu estou tentando explicar não é basicamente foi algo metafísico. Algo metafísico chama metafísica porque ficavam os livros de temas espirituais ficavam de lado da prateleira dos livros de física na livraria esqueci o nome. Mas, então, por isso chama metafísica. Não é porque metafísica está além da física. Não, metafísica é porque ficava do lado de lá dos livros de física. Então, para nós não serve esse conceito. Porque o nosso conceito de, entre aspas, metafísico é diferente. Os nossos conceitos de compreender Hashem é além de tudo que se compreende de existir. Seja como anjo, seja como ser, seja como energia, seja como qualquer tipo de compreensão. Entende? Então eu tento fugir de algumas expressões prontas para que a gente possa ampliar o nosso direcional. Entende? Ou seja, a gente não compreende nada. Basicamente isso. Basicamente isso. Nada do que é Hashem. Mas vamos chegar à conclusão de nós podemos compreender o que ele quer de nós. Daqui a pouco, daqui a uns 3 shurim. Vamos chegar à conclusão de que, apesar de não concebermos ele, concebemos que ele existe, até agora concebemos que ele existe, concebemos que ele é alheio a tudo que nós entendemos como criação, e daqui a pouco, daqui a alguns shurim, 2, 3, vamos compreender que ele existe uma vontade que criou o universo e também existe uma vontade na existência de um ser consciente e como podemos atingir e cumprir com essa vontade. Isso é para os shurim próximos, tá ok? Eu não quero atropelar tudo, porque tem muita coisa para a gente aprender justamente nesse ponto aqui agora. Então, até agora, nós sabemos que, quando nós falamos que Deus existe, só um momentinho, deixa eu ver se eu não pulei nada. Então, quando nós falamos que Deus existe, o existir que nós dedicamos a Hashem, esse conceito de existir que nós dedicamos a Hashem, é diferente do conceito de existir que nós temos. Por exemplo, Sr. Kedem. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui viajando. Tá acompanhando. Viajando na sua fala. Obrigado. Então vamos lá. Eu quero que o senhor me diga me explique por que
o seu avô existe. Eu não conheço. Em ciências sociais, vou partir do exemplo mais concreto. É muito difícil você transmitir aquilo que tu vê e aquilo que tu sente. Porque as sensações, elas são permeadas pelo que eu sou. Todas elas. O senhor acabou de falar agora que é muito difícil 10 pessoas ou 100 pessoas ter a mesma visão, embora olhem o mesmo sujeito ou objeto. E é de fato, porque é permeado pelo que eu sou, por aquilo que eu carrego, aquilo que eu aprendi, etc, etc, etc. Então, eu vou dar a descrição do meu avô de uma forma tal que o outro neto dele possa falar, esse não é o meu avô. E é, digamos, irmão meu, sobrinho meu. Não é? Eu vou falar mais uma coisa, se é que eu posso. Por exemplo, aqui em Vila Velha, tem uma fábrica de chocolate. E, estranhamente, as pessoas que trabalham no escritório, que não têm contato algum com chocolate, elas acabam exalando chocolate. Elas exalam. Elas estão no escritório, ar-condicionado, raramente vão à área produtiva e exalam chocolate. Então, não sei se eu consegui me comunicar. O que eu quero dizer é que a sua fala está muito rica e pertinente. Eu estou entendendo bem. É impossível, no caso de Duro, que é o que nós estamos vendo no princípio, né? Ele criou. Ele está fora de tudo. Ele vaziou tudo e criou alguma coisa. Essa alguma coisa dificilmente vai escrever o que ele é. Eu sou o que serei, né? Na verdade, eu sou o que serei. Então, em relação ao meu avô, não sei se eu fui claro. Foi claro. 2 netos vão escrever o mesmo avô de maneira diferente. Muito mais o senhor, que não conhece, talvez o perceba de uma terceira visão. Então, todos os contatos que você obteve com seu avô teriam, na sua descrição, tem que ser a mesma que o seu outro primo, que teria o mesmo avô, possam ter dado. Ou seja, todas as suas informações que você me dessem sobre seu avô, elas são reais por terem sido executadas dentro de um tempo e de um espaço determinado, em um determinado local, aconteceu determinada coisa. Ou seja, seu avô existiu dentro do tempo e espaço. Então, como ele existiu dentro do tempo e espaço, você teve um contato com ele, e o seu primo também teve o mesmo contato. Todas as suas descrições possíveis são baseadas nessa experiência pessoal sobre o seu avô. Então, dessa maneira, você pode me provar que seu avô existe. E mais do que isso, você... Pode não ser a mesma. Exatamente. As duas pessoas tendo vivido e visto, convivido com o avô, necessariamente não vão descrevê-los e vê-los da mesma forma. Exatamente. Mas a maior prova de que seu avô existiu é você existe. Se seu avô não tivesse existido, certamente você não existiria. É uma prova real. Sim. Também. Então agora eu vou pegar mais alguém aqui. Deixa eu ver aqui quem está aqui conosco. Que fala pouco. Ana Maria Matos. Está nos ouvindo? Ou eu peguei de surpresa? Eu entendi o que o senhor falou agora, quando o Muculo falou isso aí, agora eu compreendi. A prova que Deus existe, a existência de Deus é que nós existimos. Exatamente. É isso aí mesmo, Garcia. Esse é o meu próximo comentário aqui já. Mas vamos lá, eu quero pegar mais alguém aqui para fazer um comentário aqui mais. Deixa eu ver aqui quem fala pouco.
Tiago Augusto, tá por aí? Tô sim, Rafa, tô sim. Pode falar rapidinho? Posso, Rafa? Posso sim. Não tá fazendo pão agora não, né? Não tô não. Graças a Deus, a gente sair agora. Fechei a padaria agora. Então tá bom. Então vamos lá. Eu queria que você me explicasse um pouquinho por que que você acredita que um sentimento, eu vou falar o nome do sentimento, ele existe. Carinho. Por que que para você existe o carinho? Qual é a sua forma de me provar que existe um sentimento chamado carinho? Provar que existe o sentimento de carinho, Sentimento. eu acho que só prova o sentimento pela ação concreta, né? Através da ação, você pode subentender que existiu antes de executar tal ação ou de se verificar na prática tal ação, que anteriormente pode ter existido uma intenção de fazer tal, né? Então, assim, essa seria a minha forma de entender, de explicar isso. Não sei se está correto. A partir da expressão de algo que você tem por dentro, você transmite ela e aí essa transmissão ela é entendida como o carinho, né? Seria Através da manifestação concreta, né, de se visualizar na prática, isso dá para se subentender que anteriormente existiu uma intenção anteriormente à ação. Então, todas as coisas que nós temos contato, sejam elas físicas, sejam elas históricas, sejam elas até mesmo sentimentais, elas se expressam, elas são palpáveis. Em um momento como nós vemos aí, o carinho é algo que nós temos interno, e nós percebemos por um determinado sentido, seja ele biológico, por conta das nossas glândulas, nós sentimos isso, ou raiva, ou felicidade, ou amor, ou carinho, isso é tudo biológico, isso é, apesar de nós entendemos que isso é espiritual, é biológico, são glândulas que produzem enzimas, que produzem substâncias, que nos fazem sentir essas coisas. E é físico, e é material, e é perceptível com nossos sentidos. Shem, voltando a falar agora para a gente concluir essa parte, que eu sei que estou fazendo vários giros, né, mas é para ficar bem firme essa ideia na cabeça de vocês, tudo, absolutamente tudo que nós temos contato sentimental, mesmo as coisas que nós entendemos como espiritual, que na verdade, aí a gente vai falar sobre isso depois, mas mesmo que nós entendemos como espiritual, ainda isso é físico. E tudo esse físico não contempla Hashem. Então, de fato, tudo que nós podemos saber sobre Hashem até agora é que ele existe e que nada sabemos dele. Pode parecer um pouco frustrante esse sentimento, essa ideia, para muitas pessoas, mas isso é libertador. Por que é libertador? Porque você agora consegue ver Hashem pelas costas. Essa percepção de ver Hashem pelas costas, desculpa, é o momento que nós estamos aqui agora. Por quê? Porque nós podemos dizer o que Hashem não é. Então, se chegar uma pessoa para você e falar, olha, eu acredito num Deus que virou uma pomba e teve uma filha com uma mulher. E esse filho virou Deus também. Você vai acreditar nesse Deus? Hasbe Shalom. Se eu vier para você falar assim, olha... E quando muito carinho que eu bati aqui, aí eu bati era no áudio aqui. Se eu falar para você, por exemplo, o seguinte, olha, tem um Deus aqui que você precisa rezar para umas estrelas ali e fazer um negocinho aqui, aí esse é o meu Deus. Você vai acreditar nesse Deus? Não. Se eu falar para você, olha, tem um Deus aqui que, olha, ele é um só e ele está só nesse lugar. Você tem que ir lá em Meca, porque lá é a casa dele. Você vai acreditar nesse Deus?
Grave. Então, quando a gente vai rezar, tem que fazer o quê? Por exemplo, eu quando estou rezando. Peraí, Joaquim, deixa eu Ah, vai então, vai. Eu estou devagar porque eu quero que as pessoas pensem sobre o que eu estou falando. Então, tudo que nós percebemos sobre Hashem até agora é o que ele não é. E isso é um grande avanço. Parece que é decepcionante porque não chegamos a lugar nenhum sobre saber o que ele é e nunca vamos chegar. Mas agora nós podemos vê-lo pelas costas, como Moshe. Então, tudo que não é Hashem, tudo que não se assemelha a Hashem, nós descartamos nesse momento. Então, a crença num Deus Buda, que Buda, do hinduísmo, do budismo, eles entendem, me corrijam, quem sabe um pouco mais do que eu, com certeza vão saber mais do que alguém, mas eles entendem que a divindade está nas coisas. Existe um Deus dentro de mim e um Deus dentro de cada um de vocês. Por isso que eles se cumprimentam com Namastê, que o Deus está em mim, cumprimente o Deus que está em você. Essa é a ideia. Existe esse Deus que está em alguém? Essa daí é uma linguagem do hinduísmo. Sim. Também não. Também não. Eu me baralho um pouco, mas a ideia é essa daí também, né? Ou seja, toda e qualquer crença que vier diferente ao que nós acabamos de entender sobre o que Hashem não é, nós vamos descartar. Isso é um avanço imenso, um avanço monstruoso na fé, na concepção de fé judaica. Exatamente. Nem mesmo no judaísmo a energia ou poder ou qualquer tipo de sorte, ela não está condensada em objetos. Não está condensada no tzitzit, que te usa para te proteger, ou que está condensada na mezuzá, que vai usar para proteger sua casa. Hashem, ele é alheio a tudo isso. Ele nos deu determinados mandamentos para que nos protegessem. Mas não o mandamento, não o objeto te protege. Mas, como ele fala, vocês vão fazer essas coisas e eu vou mandar a chuva, e eu vou mandar a fartura, e eu farei isso. Hashem tem um problema muito sério com a troca de kavod. Isso nós vemos nos profetas em inúmeros locais. Eu, Hashem, não dou minha glória a outrem. Eu, Hashem, não faço isso. Sou eu que estou fazendo isso. Anohi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Eu te tirei do Egito. Não faça isso. Não acredite em outros deuses. A única coisa que Hashem pede é que seja reconhecido. Ele sabe nossas limitações. Ele, com certeza, está mais do que ciente de todas as nossas limitações. Porém, a Avodah Zarah, que é o pior de todos os pecados, e todos os pecados se derivam da Avodah Zarah, todas as proibições que Hashem nos deu na Torá, elas são um remédio contra a Avodah Zarah, ela serve para nos proteger contra isso. Então, Hashem, ele tem esse problema sério com a troca de kavod. Então, Joaquim, quando você me fala sobre Hashem precisou de uma sefirot, e para fazer com que chegue até nós uma mensagem, para mim isso é troca de kavod. Para mim, eu tiro a grandiosidade de Hashem, e que nós vamos ver daqui a pouquinho em 2 preceitos mais. Somente a Ele devemos rezar, ou seja, somente a Ele há um caminho direto entre mim e Ele. E não uma coisa no meio. Eu e Hashem é direto. Eu e Hashem não há nada no meio. Não há malach no meio. Não há sefirá, 1, 2, 3, 5, 10, 20, meia dúzia, 50 mil. Não há. Não há distância para Hashem. Ou seja, ao mesmo tempo que nós entendemos por tudo isso que ele está muito alheio a tudo, ele também está próximo de tudo. Como diz o Teilim, Hashem karov lechol koraiv. Hashem está próximo de todo aquele que está próximo dele. Nosso papel é nos aproximar dele para que ele esteja próximo de nós. Compreendem? Então, essa troca de kavod é muito perigosa dentro de qualquer fé, principalmente dentro do judaísmo. Principalmente dentro do judaísmo. Principalmente.
sobre minha pergunta que eu mandei para o senhor aí. Qual é a sua opinião? Sobre? Essa nomenclatura A Deus. palavra Deus, Zeus. Na verdade, a palavra Deus não vem da palavra Zeus, Eliardo. Eu sei que eu já estudei sobre isso e uma vez eu fui bem corrigido publicamente sobre isso, que a palavra Deus não vem de Zeus. Ela tem uma outra raiz, que eu posso ver com você depois. Eu não me lembro agora de cabeça, tá? Eu também pensava desse jeito, mas não é. Ela tem uma outra raiz, apesar de semelhar muito. Mas pela terceira declinação do verbo vai dar a mesma palavra, por incrível que pareça. Nós temos palavras em vários idiomas que parecem também. Por exemplo, buraco no português parece com buracum. Boracum, no hebraico. Boracum, apesar de parecer muito, eu acredito que não veio da mesma raiz. Bor é furo, acum, profundo. Então, boracum é um furo profundo. Em português, buraco, que é muito semelhante, também dá a mesma ideia da palavra. Então, existem palavras em idiomas diferentes que, mesmo que se assemelham em significado, elas não têm a mesma raiz. Ou mesmo que se assemelhem em som, elas não têm a mesma origem. Ok? Então, eu sei que eu cheguei já a ler sobre esse tema, eu tenho praticamente certeza de que não é a mesma raiz, apesar de se assemelharem gramaticalmente em números de palavras, de letras e de vogais. Não é a mesma origem, é a mesma raiz. Viu, Rav? Pelo que o senhor estava falando aí, nas minhas rezas, eu procuro, na hora que eu falo o nome de Hashem, né, de Adonai, eu procuro mentalizar Yud Vav. Foi e sempre será. Porque a gente não consegue conceber ele. Então, assim, nas minhas rezas, eu sempre falo Yud, só mentalizando, tá? Yud Vav, né? E rezo assim. Joaquim, que eu percebi que você gosta, você tem uma vez, ela te separa de Hashem, não te aproxima de Hashem. Tudo isso que você me falou, que eu prefiro não comentar, eu prefiro pular. Não, mas pode comentar. Não querendo te decepcionar. Tudo isso está te separando de Hashem ao invés de te aproximar. Tudo isso está virando uma história na sua cabeça para que você possa... Isso eu estou falando não você, falando de pessoas em geral, tá bom? Então, vou falar das pessoas em geral. Toda essa ideia cabalística que está muito pop, muito popular agora em nossa geração, em nossos anos, últimos anos, e é popular porque não requer compromisso nenhum com o Criador. Não estou falando do teu caso, mas a Kabbalah em geral, ela não requer compromisso. Ela requer palavras e só palavras e mentalizações e entender e falar palavras difíceis, falar coisas complexas que nem as mesmas pessoas que estão falando compreendem. E entender que existe uma sefirá, compreender que existe uma mentalização de uma palavra, mentalização que isso vai fazer algo em você. Isso não vai fazer nada. Desculpa. Tudo isso que eu tenho visto em vídeos de Kabbalah por aí, é nada. Nada. Mentalizações, pensar no nome de Deus, acreditar lá que existe entender que existe uma árvore de Sefirot, isso daí não é nada. Nada. Tudo isso de Kabbalah, tudo isso que eu vejo, quando eu vejo coisa de Kabbalah de não sei o que, eu falei, esse cara aí vai falar um monte de coisa porque ele é popular, porque ele vai achar que o pessoal quer escutar isso. Porque ele não vai escutar, ele não vai falar lá no meio das pessoas, que vai falar assim, olha, você quer virar judeu? Você vai ter que fazer Pesach, como precisa fazer Pesach? Você quer virar judeu? Tem que guardar o Shabat, como precisa guardar o Shabat? Se você usar celular no Shabat, você está errando no Shabat. Se você quiser virar judeu. Se você é judeu, se tivesse hoje o Sanhedrin, você receberia a pena de Hayav Mitah por usar celular no Shabat deliberadamente. Você morreria pelas mãos do Sanhedrin hoje, se tivesse um Sanhedrin, e comece Hametz em Pesach. O judaísmo é uma coisa séria. As pessoas que brincam de ensinar o judaísmo e brincam de falar coisinhas que atraem as pessoas, seguram as pessoas e faz as pessoas criar uma avodazará dentro da cabeça delas, isso tudo para mim, na minha concepção, é avodazará. Você vai pegar inúmeros outros rabanim que falaram a mesma coisa, Rambam, vai pegar o Gra e inúmeros outros rabanim, principalmente os Mitnagrim, que vão falar que toda essa concepção que está sendo passada para as pessoas hoje é pura avodazará.
Então, tudo isso que eu estou vendo aí de pessoas saindo de cristianismo, saindo de evangélico e tudo, estudando Kabbalah, para mim, isso tudo, eles estão saindo de uma igreja para entrar numa igreja judaica. Para mim, todas as pessoas que estão aí envolvidas com livros de Kabbalah e compra Sefer Yetzirah e compra o Zohar em português, aí, meu amigo, é outra igreja. É outro. Mas assim, Rav, esses livros de Zohar, de Kabbalah, essas coisas que se falam na internet, ou até mesmo dentro do meio judaico, tudo isso a gente tem que deixar de fora? É tudo Avodazará, então? Tem que deixar de fora porque vocês não conseguem entender. Tem que deixar de fora porque quem está ensinando, nem ele mesmo entende. Um rabino sério de Kabbalah não ensinaria publicamente em vídeo, porque ele não sabe quem está escutando. Ele não sabe quem está recebendo a informação. Se eu falar uma bobeira aqui sobre Hashem, e vocês criarem uma ideia errada sobre Hashem, vocês vão fazer a Avodazará por minha culpa. E esses rabinos, Então, entre aspas, rabinos estão explicando, eles não têm nenhum pingo de preocupação com isso. então, assim, mas alguma coisa que eles falam é verdade, então, Agora, ou não? então, alguma coisa no cristianismo também é bom, eu vou virar cristão por causa disso? Não. Então, alguma coisa Lógico que não, é. rabino está falando pode ser boa, pode ser verdade. Isso é por isso que vai acreditar neles, por isso vai sair comprando um livrinho que você não consegue entender. É legal ler lá o Sefer Yetzirah. Eu já li o Sefer Yetzirah. É legal ler o Zohar. Pô, li o Zohar. Leio o Itania. Rapaz, aqui no Brasil tem essas coisinhas, viu? Tem essas coisinhas e as pessoas não têm percepção de quão sério isso é. As pessoas não têm noção de quão sério é brincar de ensinar sobre Deus. Isso é popular. Isso é bacana. E isso dá dinheiro. Mais do que tudo. Então, eu não caio nessa. Prefiro não entrar nessa. Porque eu sei para diante de quem que eu vou prestar conta. Como eu sei diante de quem que eu vou prestar conta, prefiro ficar com a minha mente tranquila e não ensinar bobeira. Porque ensinar bobeira é muito sério. Então, esses rabinos aí ensinando muito de Kabbalah, a mim nem podia ser chamado rabino. Pode falar. Ave, boa noite. É o Ney. Tudo bom, Ney? Tudo bom, Recife. Ô, Ravi, eu vou dizer uma coisa. Eu estou frustrado. Porque, olha só, você tem conceitos e verdades. E você está dando uma vassourada naquilo que eu sempre acreditei. E é uma coisa boa. Porque, como você falou que é libertadora, e eu estou sentindo agora essa libertação. Né? Então, isso foi... Eu estou até conversando com a minha esposa aqui, né, dizendo, mas eu queria ter visto isso antes. Porque eu acho que eu entenderia muito melhor Hashem do que até hoje. Eu tentei louvar, eu tentei buscar, eu tentei orar, rezar, estudei. Né? Eu teria tido uma outra percepção das coisas. Né? Por isso agora eu sei que o que eu quero é o carinho. O carinho é quando eu entendo as coisas na sua magnitude. O que é o amor? Também quando eu começo a entender Hashem dessa forma e não ficar ligado com pequenos conceitos, com coisinhas miúdas que não levam a nada, só prendem, né, o nosso pensamento e a nossa vontade de servir melhor. Tá? Muito bom, Ney. Solange, um grande abraço para vocês. Então, perceber, só um momentinho, deixa eu fazer um comentário. Antes de a gente voltar para concluir esse tema da Kabbalah, eu quero seguir no nosso... Então, isso que o Ney falou é muito importante. Isso que nos distancia da gratidão ao Criador, achando que existe uma coisa no meio, é um problema muito sério. Então, essa gratidão que vai passar a vir em vocês a partir de agora, se vocês começarem a observar o mundo com os olhos, eu espero, do que eu tento passar para vocês, de todos esses shurim, essa gratidão que você tem que começar a declarar ao Criador, o sentir essa gratidão internamente, absorver essa gratidão pela vida de vocês, porque vocês não mereciam nem estar vivo, nem eu, quem merecia estar vivo? Que existência precisaria existir se não fosse a vontade do Criador? Então, o simples fato de existir e ter consciência de que eu estou vivo e existo, esse é o motivo dessa gratidão, esse é o motivo desse amor. E é aí que deve brotar essa gratidão, e é aí que deve brotar esse amor, e é aí que deve brotar essa vontade de servir a esse ser que criou toda a existência. Então, só para concluir a questão do Kabbalah, e aí nós voltamos aqui para o nosso shiur. Existe Kabbalah? Existe Kabbalah. Existe. Existe Kabbalah forte, existe Kabbalah forte. Existe Kabbalah em um nível que
não conseguimos perceber, absorver. Existe. Então, por exemplo, para vocês entenderem como é complexo e como é difícil um rabino ser sério nisso, estive com o meu rabino nesse Motzei Shabbat para fazer uma pergunta, não vou falar qual é a pergunta, sobre três termos cabalísticos que eu tinha que perguntar para ele. Cheguei no meu rabino e falei, rabino, eu preciso fazer algumas perguntas, né? Porque algumas perguntas que eu não consigo responder, ou que eu prefiro não responder, prefiro pedir para ele. Eu falei, eu quero fazer umas perguntas. Eu fiz algumas perguntas para ele, o que faz nesse caso, o que faz nesse caso, e eu quero saber sobre isso. Ele falou assim para mim, olha, é muito difícil explicar para que uma pessoa entenda esses termos. A pessoa precisa estudar muito Talmud, muita Kabbalah, para conseguir entender esses três termos simples, igual, vamos falar o Ensof, o Tzimtzum e o Makom. Vamos supor esses três termos. Meu rabino disse o seguinte, Jacob, eu prefiro não explicar. Porque se eu te explicar esses três termos, pode ser que a pessoa entenda diferente, e isso pode ser uma catástrofe na vida dela. Entende a diferença de um rabino sério para um rabino que pega e faz um videozinho no YouTube? Eu falei, rabino, eu entendi. E eu também nem quero saber mais. Porque essa é uma diferença de um rabino sério para um rabino que quer ser popular no YouTube. Quer ser popular no Facebook. Quer ser popular no Facebook, fala qualquer coisa sem o mínimo de responsabilidade sobre a vida de quem escuta. Não é esse tipo de rabino que eu entendo que seja o significado da palavra rabino. Pode falar para concluir, para eu continuar. O rabino tem que ter peito. Algum rabino vai ter que explicar essas coisas, não vai ter, não? Será que tem alguém que... Quem precisa entender e quem pode entender e quem consegue entender, Joaquim. Não é qualquer um que entende. Me desculpa, Joaquim, você não... Concordo. Não. Agora eu concordo com o senhor. Eu concordo mesmo. Não é todo mundo está preparado para receber. Joaquim, verdade. Não é qualquer um. Eu te digo, ninguém daqui presente, inclusive eu, está pronto para estudar Kabbalah. Ninguém. Tá bom? Ninguém. Um dia, não é que você vai achar que está pronto. O dia que você conseguir estudar todo o Shas, todo o Talmud, e entender e saber explicar o Shas em aramaico, vou colocar já essa gvura para vocês. O dia que vocês tiverem 40 anos de judaísmo, não é 40 anos de idade, 40 anos de judaísmo, com vida e prática, quando vocês tiverem criado seus filhos, quando vocês tiverem uma perfeição de ética e prática moral, comendo kasher, guardando o Shabat, sendo uma pessoa integral extremo, aí vocês podem começar a estudar Kabbalah. Até esse momento, tudo que vocês estudarem vai ser um empecilho na vida de vocês, vai ser uma interrupção entre você e Hashem, vai ser uma interrupção entre você e cumprir as mitzvot, vai ser uma interrupção entre você e a Torá e entre você e Hashem. Baruch Hashem, porque eu concordo com o senhor. Então para de ficar sentindo e começa a estudar a Torá. Rav. Tá bom? Eu posso fazer uma colocação, Rav? É a última e depois eu vou voltar aqui. Pode fazer. Eu ouvi tudo que você colocou. Uma vez eu conversei com você que quando eu procurei o judaísmo, eu me decepcionei logo de início por uma série de problemas que eu peguei um monte de espertalhanço dizendo rabino não era, falando de muita coisa que ele não conhecia. E eu Baruch Hashem, porque eu encontrei as pessoas certas hoje para conhecer judaísmo e também passei a estudar. E uma coisa, eu tinha muita angústia, tentar entender, eu via muita coisa, inclusive essa expressão Kabbalah. Até que um dia desse eu estava estudando o livro do Ramban, que é aquela questão se eu não me engano, das leis, que é Yesod HaTorá, né, que é a questão da Torá, e lá ele fala uma coisa que eu achei muito importante, e isso me aquietou, me deixou muito tranquilo. Ele fala sobre dois princípios, Maasei Merkavá e Maasei Bereshit. E ele diz o seguinte, que os sábios da antiguidade ordenaram a não tratar disso publicamente, por causa do nível de compreensão que cada pessoa tinha. Então, e aí eu comecei a me focar muito no que é essencial do judaísmo, a prática, o fazer, e tentar entender o básico e deixar o complexo com o tempo. Eu acho que tem coisas que nós somos parecidos, eu acho que nós nos parecemos com criança. Criança não se faz tudo de uma só vez. Você vai ensinando por etapa, coisinhas, até ele crescer, até ele amadurecer. Vai chegar o tempo que ele vai estar maduro para entender determinadas coisas. Eu acho que é assim que é o caminho pelo menos, me desculpe, é assim que eu penso que é o caminho do judaísmo. E eu ainda me vejo muito como uma criança que precisa aprender e preciso, como diz lá
o Pirkei Avot, coloca para ti um Rav, né? Constitui para ti um Rav, adquire, no sentido de constituir para si alguém que possa te orientar. E eu fico feliz, Baruch Hashem, porque hoje eu sei que eu encontrei o caminho certo e eu fico feliz de você poder colocar as coisas de forma clara para todos nós, porque isso nos ajuda a não ficar perdido no meio de tanta gente, falando muita bobagem, expondo determinados assuntos que muitos de nós, eu acho que não estamos preparados para ouvir ainda, se é que essas pessoas têm conhecimento sobre esse assunto. Com certeza. Então, assim, só para fazer mais uma abordagem sobre isso, que eu quero retornar aqui, para a gente conseguir atingir as... Não falta muito, mas eu quero completar esse caso. O maior problema de tudo isso é não nascemos judeus, não tivemos uma educação judaica e não recebemos os conceitos primordiais judaicos em nossa mente. Nós, na verdade, saímos de um poço de lama. Nem nos lavamos direito e queremos nos apresentar diante do rei. Estamos ainda, e digo estamos no plural, porque às vezes eu também posso me incluir nisso, ainda permeados de alguns conceitos que nascemos do cristianismo, que recebemos do cristianismo. É impossível se livrar totalmente disso. Então, por exemplo, vou falar um caso do meu caso, que eu vejo, não é um conceito forte, mas é um conceito que ainda tenho, não do cristianismo, mas da minha vida nascida como cristão. Eu tenho uma vertente muito forte na questão do proselitismo. Na minha cabeça, não consigo entender de como eu recebo a Torá e não posso transmitir ou buscar pessoas para que sigam a Torá. Isso é forte em mim. Isso é um conceito que você vai ver muito no judaísmo? Não. Mas é algo forte. Isso é um conceito básico, assim, até bobo. Mas a gente pode ver que tem pessoas que têm percepções sobre Deus, formas de chegar até Deus por meio do cristianismo, formas de dar jeitinho que aprendeu no cristianismo. Então, isso tudo, como vocês podem perceber, como vocês devem perceber e devem pensar sobre isso, atrapalha a pessoa em uma vida judaica, atrapalha a pessoa em captar o real sentido e a real vontade, o real ser do judaísmo. Como diz aqui, deixa eu ver aqui, olha só. Eu até grifei. Que uma pessoa que não entende, eu vou achar aqui. Uma pessoa que não entende esses preceitos básicos do judaísmo não pode nem se dizer judeu. Eu vi aqui em algum lugar do livro. Pessoas que não entendem esses preceitos básicos do judaísmo não podem nem se dizer judeu. Vamos lá. Hashem preenche todo o universo e não está em lugar nenhum. Como pode ser isso, que Hashem preenche todo o universo e não está em lugar nenhum? Nós temos aqui, no Tratado de Brachot 10, algumas páginas 10, algumas... Me dá um segundinho, só um momentinho. Vai ter um ajudante. Então, nós vemos em Brachot 10 algumas afirmações sobre como entender Hashem, que na verdade nos auxiliam a entender Hashem. Vamos lá. Assim como Hashem preenche todo mundo, a nossa alma preenche todo o nosso corpo. Outra forma de nos aproximar do conceito de Hashem. Assim como Hashem observa sem ser visto, a nossa alma vê sem ser vista. Assim como Hashem sustém todo mundo, a alma sustém todo o nosso corpo. Assim como Hashem é puro, a nossa alma também é pura. Assim como Hashem reside no mais profundo, a alma também reside no nosso mais profundo.
Nós vemos em Irmiyahu um texto conhecido que é: eu preencho todos os céus e a terra. Então, Hashem, ele é o Makom, o lugar da criação. Como Hashem ele não é material, aí vem um conceito que é difícil de se entender, que é o Tzimtzum. Muitos cabalistas citam esse termo, Tzimtzum, que é difícil compreender de uma forma a não ferir esses princípios de fé. Qual é a ideia básica do Tzimtzum? Que Hashem preenchia toda a existência e ele precisou criar lugar para que as coisas passassem a existir. Só que, para ele criar lugar no Tzimtzum, quer dizer que ele se retraiu. Eles usam o termo retraiu, não dá para entendermos segundo a nossa concepção de fé. De que ele se retrai, porque para ele se retrair ou criar um espaço, deveria ser preso ao espaço. Mas vamos dizer que, da mesma forma com que a alma está ao mesmo tempo no corpo e elas estão utilizando o mesmo recipiente, o guf, Hashem ele preenche todo o universo sem ocupar outro lugar do universo, ou sem que o universo ocupe lugar dentro dele. Então Hashem ele é o Makom, o local onde todas as coisas estão situadas. Então, nós percebemos que, da mesma forma com que os nossos sábios alegorizaram a nossa relação entre alma e existir e corpo, nós apenas poderemos sentir chegar a nos aproximar a Hashem por meio do nosso interior, por meio de nossa gratidão, por meio da nossa vontade em servi-lo. Isso a gente não chega do nada. Quando nós seguimos uma religião por nascimento, que não é o caso de ninguém aqui, que todos aqui ou se converteram, ou estão se convertendo, ou vão se converter ao judaísmo, ou vão permanecer Bnei Noach ou ao Hashem, mas se conheceram o Criador. Chegaram ao momento onde reconhecem um Criador. Chegaram ao momento onde tem tranquilidade, como o Ney falou. Agora eu tenho tranquilidade de espírito, porque agora eu sei onde é o meu caminho para conseguir encontrar esse Criador, onde é o meu caminho para conseguir louvar ou agradecer esse Criador. Por meio dessa gratidão, por meio desse desejo descoberto em nós, que nos aproximou ao Criador, que nos fez trilhar o mesmo caminho de Abraão Avinu, por isso somos chamados Bnei Avraham, um convertido chamado Ben Avraham, por conta disso, ele trilhou o mesmo caminho de Abraão Avinu. É que nós chegaremos mais próximos a esse Criador, nós poderemos nos dedicar a um serviço verdadeiro, a um contato verdadeiro, a um contato real. Fora isso, tudo o que você possa pensar sobre religião, como eu disse, recebido matrinarmente, ou recebida por tradição, religião sem a compreensão clara de conceitos como estes, é uma compreensão vaga, uma compreensão vazia, uma religião sem bases sólidas. Acreditar que a Torá é verdade? Muita gente aí acredita e faz tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Mas quando você acredita que a Torá é verdade, porque o ser que outorgou ela é verdade, a tua forma de comprometer-se com a Torá, a tua forma de comprometer-se com a vida, a tua forma de comprometer-se com a existência, ela é diferente. Ela é outra. Totalmente. Então, eu gostaria que vocês, com esses shurim, buscassem entender o profundo que é esses estudos que parecem repetitivos, parece que a gente está indo e voltando, mas é muito profundo. É muito profundo. E eles vão fazer com que esses conceitos internos, às vezes, que nós nem sabíamos que tínhamos, eles aflorem.
E aí vocês vão ter um real contato com o ser, Criador dos céus e da terra. Um real contato com o que é judaísmo. Um real contato com a divindade da Torá. Até agora, qual que é o caminho, né, de quem sabe cristianismo? Eu ainda acredito num Deus, que agora não tem mais um filho, que agora não tem mais esse espírito aqui, que não tem mais isso aqui. Então a gente está cortando, está decepando esse Deus até agora, está decepando os livros. Mas até agora você já chegou a pensar se o Deus que você tinha, que entre aspas era um Deus pai lá atrás, ele é o mesmo Deus do judaísmo? Queria ter atenção nessa pergunta. Porque até agora o que as pessoas fazem é ir cortando e tirando os adereços, né? Tirou um livro, tirou outro livro, tirou metade da Bíblia, depois tira um filho, depois tira uma pomba, e aí fica um cara, um Deus sentado num trono. E até então as pessoas acham que esse Deus sentado no trono é Deus. Ah, não, agora ele não tem mais trono, ele não existe. Agora ele é só uma luz. Mas tem um real fundamento essa divindade que você pensa servir? Ele é o Deus de verdade? É ele que é o Deus da Torá? É ele que é o Deus de Moshe Rabbeinu? Ele é que é o Deus dos patriarcas? É ele que é o Deus dos profetas? Ou você precisa reavaliar a sua fé de novo? Ok? Peço que vocês reflitam sobre tudo isso, reflitam sobre esse shiur, reflitam sobre os shurim, os outros que nós já tivemos. Eu tenho que acabar de escanear o nosso livro que a gente está usando, de Ofreu. É um livro bacana, não consegui achar ele em PDF, mas também não estou estudando só sobre ele. Me decepcionei aqui no fim dessa conclusão dele sobre esse terceiro ponto de fé, tanto que eu nem fiz a conclusão dele, porque eu não entendo dessa maneira, tanto dessa maneira quanto, não o Rambam, mas com o Shimon Hokron escreveu, que é um comentarista sobre os 13 princípios. Mas é isso. Bom, alguém tem alguma pergunta sobre o shiur de hoje? Sobre Hashem, vou falar novamente qual é o preceito. Veio completar a fé que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a ele. Não há nada que se assemelhe a ele. Ficou bem claro isso? Só não dá para conceber, né? Porque Hashem não é concebível, porque tudo que nós podemos conceber são coisas que já tivemos contato. Como nunca tivemos contato com nada que não tivemos contato, Hashem é inconcebível para nós. Oh, Hashem. Se fosse concebível, Joaquim, não seria Deus. Se fosse perceptível com o nosso sistema comparativo, que é assim que nós pensamos, comparativamente, não seria Deus. Aí seria outra coisa. O Deus e nós ainda não teríamos chegado a ele. Se fosse 4 letras não é Deus. Então é só obedecer às mitzvot, só isso que nos resta. Não. Só nos resta isso. Não é bem isso. Então eu sugiro que reassista os 2 últimos shurim e assista esse de novo. Porque é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A concepção pura do Criador, ela é o objetivo desse shurim. Não é possível atingi-lo racionalmente, não é possível mentalizá-lo, não é possível visualizá-lo, mas é possível compreender o cerne da religião, o cerne do judaísmo. E compreendendo esse cerne é que vai vir o sentimento puro e real de servir, de agradecer, de reconhecer o Criador pelas bondades que ele proporciona em nossas vidas. Então é isso. Valeu. Obrigado aí por hoje. Disponham. Então, eu vou falar um shalom, mas não vou desligar. Shalom a todos. Nos vemos na semana que vem.